começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e vou largar tudo pra viver da minha arte. Eu sou Vanessa Israel, sou gateira, bordadeira e estou misteriosamente há quase um mês acordando todos os dias às 4 horas da manhã. Eita! Eu sou a Renata Dânia. Estou há 103 dias em isolamento dentro da minha casa e o bordado transformou a minha vida pessoal e profissional. Gente, bem-vindas! Muito obrigada por terem aceitado esse meu convite, estar aqui conversando comigo. Obrigada a você, eu amei. Foi um prazer, estamos muito felizes. Ai, que bom. Bom, antes da gente começar o episódio de verdade, eu tenho uns recadinhos da paróquia aqui pra dar, que são muito importantes. Número 1, curte, comenta, compartilha, segue a gente lá no Spotify, SoundCloud, Instagram, Facebook, tô em todas as plataformas que você pode imaginar. Assina no iTunes, dá 5 estrelinhas, deixa um comentário, é muito importante pro podcast, não custa nada por enquanto, e sempre tem alguém precisando ouvir a palavra, né? Manda a palavra pra alguém. Número 2, estampas exclusivas. Sim, nós temos estampas maravilhosas de camisetas, de canecas, de ecobags. Estou fazendo estampas em parceria com algumas artesãs. Vou convidar, inclusive, Vanessa e Renata, depois desse podcast aqui, para fazermos uma estampa. Uau! Oba! E o que eu ganho com essas camisetas ajuda a pagar os custos fixos desse episódio, porque eles existem e são em dólar e tá tristeza isso aí. Para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. E número 3, muito importante, apoie o meu trabalho. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o podcast com dinheirinhos. A partir de 5 dinheiros, você já vai ajudar a Fê aqui a pagar os boletos e ficar mais feliz. E com 15 dinheirinhos, você entra no nosso grupo de elite, lá do Telegram. As Entrelaçadetes, elas se denominaram assim. Não tenho nada a ver com isso, tá bom? Lá no grupo rola solto o papo e também a galera recebe com antecedência o episódio, ou seja, antes de todo mundo. Também o link para apoiar tá na descrição do episódio ou lá no link na bio do Instagram. Muito obrigada para quem apoia, é muito importante. Espero que você possa começar a apoiar o meu trabalho. É isso? Bora pro episódio? Bora! Estou pronta. Bom, antes de começar o episódio, eu acho que vale uma pequena apresentação. O que eu acho, assim, mesmo quem é no bordado, não é do bordado, conhece o Clube do Bordado, hein? Vou dizer que, assim, eu comecei a bordar já, assim, eu não sei quando eu comecei a bordar ou quando eu comecei a fazer algum tipo de artesanato na vida, mas acho que um dos primeiros cursos de bordado foi o de vocês, assim, que eu vi. Ai, que legal! Ai, que legal! Ai, eu fico muito feliz. Conta um pouquinho pra gente quem são vocês, o que é o Clube do Bordado, se é que o povo já não sabe. Se você sabe, você pula essa parte, gente. Não pula não, fica aqui. Eu vou te contar de novo. Boa! O Clube do Bordado é uma empresa feita por mulheres e a gente tem essa missão de divulgar a cultura do bordado e a cultura do fazer manual. Me ajuda aqui, Renata. Nós existimos desde 2013. Na verdade, em 2013 o grupo se formou, mas a gente começou a trabalhar como uma empresa em 2014. Nós somos focadas no bordado. Nós temos um canal no YouTube em que nós ensinamos gratuitamente. Tem mais de 100 tutoriais, então se você está ouvindo e quer aprender a bordar, vai lá para o nosso canal. Nós somos focadas em produtos digitais, o que num primeiro momento pode parecer um pouco incongruente, você pensar que são trabalhos manuais e que o nosso meio de divulgação e os nossos produtos são digitais. Mas a gente tem uma assinatura de riscos, que é uma palavra que é bem familiarizada para quem é do ramo do bordado, que são os desenhos que a gente usa como guia para bordar. E nós temos cursos online. Nós também tínhamos cursos presenciais. Nesse momento a gente está sem os cursos devido à pandemia que estamos vivendo, em junho de 2020. Mas estamos bem focadas nessa área digital. O nosso Instagram é o nosso meio de comunicação principal. Então,
@Clube do Bordado. Na verdade, o Clube do Bordado em todas as redes você nos encontra. Sim. E por lá a gente tenta falar muito sobre consumo consciente, sobre essa conscientização do artesanato e valorização desse ramo. A gente ajuda os pequenos negócios a como precificar os trabalhos, a gente fala de embalagem, de apresentação, como tirar as fotos, como fazer tratamento, avessos, processos. A gente tenta falar um pouco sobre tudo que engloba o mundo do bordado. A gente tem um curso online de bordado para iniciantes, super completo para você que quer começar aí no bordado. E também um de bordado e aquarela em tecido, que é bem legal também se tiver interesse. @o Clube do Bordado. Legal, vocês falaram bastante do clube, mas e vocês? Conta um pouquinho de vocês, como é que vocês começaram com essa parada do artesanato aí na vida? Tipo, nasceram e falaram, vou bordar. Eu, como muitas do bordado, sou neta de bordadeira. Minha avó fazia ponto cruz, como eu imagino que a avó de muitas de vocês também. E aí ela me ensinou, mas na verdade eu nunca achei tão divertido assim, ficar fazendo só o xizinho. Daí eu meio que usava linha e agulha pra desenhar sobre o tecido, de uma maneira assim, bem livre. Isso com 7, 8 anos de idade. E aí o bordado sempre esteve perto de mim, porque minha mãe bordava lantejola nas minhas roupinhas de ir pra escola. Na faculdade eu já usava um pouco de bordado também, eu fiz design de moda na UEL, que foi lá que eu conheci a Rê, a Camila, lá. E uma das minhas avós é costureira, então sempre estive entre linhas, tecidos e agulha. E aí com o clube tudo fez sentido, porque eu também sempre fui muito da internet. E aí é massa poder juntar esses dois mundos que fazem muito sentido juntos. Eu, assim como a Vanessa, também sou neta de costureira e bordadeira. Minhas duas avós, tanto a materna quanto a paterna, são super dos trabalhos manuais. Gente, desculpa te cortar, Rê, mas é muito engraçado como acho que pula uma geração, será? Porque todo mundo fala minha avó. Eu acho que... mas eu acho que tem um motivo. Eu acho que faz muito sentido isso de pular a geração por um contexto histórico mesmo, né? Porque as nossas avós ainda tinham os fazeres da casa e de cozinhar, costurar, bordar, tricotar, etc. como atividades atribuídas a mulheres. E requisitos de uma dama virtuosa. Exato. Bela, recatada e dolar. E as nossas mães, acho que já fazem parte de uma geração que precisou negar esses trabalhos manuais para se colocar no mercado de trabalho. Então, criou-se até um pouco de asco, de distanciamento, numa necessidade de negar esse espaço, né, do trabalho relacionado à casa, os trabalhos domésticos. Então, é isso. A minha mãe borda ponto cruz. Ela não borda hoje, faz muitos anos que ela não borda, mas eu cresci vendo minha mãe bordar ponto cruz. Ela bordava presente para os meus professores, já falei isso em várias ocasiões diferentes, que era um mimo impressionante, que hoje eu fico pensando assim, meu Deus, como que eu tinha 10 anos de idade, minha mãe cuidava de 2 crianças, trabalhava fora e ainda encontrava tempo para bordar um saquinho para cada professor da minha escola. Nossa, e a gente sabe o tempo que leva isso, Exato, né? Isso é muito louco. E, nossa, parabéns, mãe. Mas a André é cheia de energia. E aí, acho que eu falei do bordado como transformação pessoal e profissional. Acho que na parte pessoal, o bordado me trouxe muita paciência. Então, se você está ouvindo esse podcast e pensa, gostaria de bordar, mas não é pra mim, não tenho paciência, lê do engano. Porque o bordado ajuda a criar paciência. Eu sou uma pessoa ansiosa, gosto de fazer as coisas de forma rápida. E o bordado tem um papel muito importante nessa conscientização do tempo presente. Sabe, nesse momento em que a gente tem 1 milhão de abas abertas no computador e tá com o celular do lado, e aí tá aqui bebendo um café, o bordado é uma atividade que você precisa se dedicar a ela exclusivamente. Você consegue ouvir uma outra coisa, conversar com alguém, Sim. Mas você precisa desse tempo de dedicação, e é uma técnica de mindfulness, é você estar presente, observando e criando paciência, o que é excelente, e realmente melhorou muito o meu estado de espírito bordar. E profissionalmente teve essa grande mudança, que foi a possibilidade de eu ter um negócio próprio através do Clube do Bordado. Eu sou formada em design de moda, como a Vanessa, também fiz o UEL, Universidade Estadual de Londrina. E aí eu trabalhava com lingerie em outras empresas, e aí o Clube do Bordado me possibilitou ter um negócio próprio, que é maravilhoso. Que legal. Mas você começou a bordar quando? Desde sempre?
Eu aprendi a bordar, a Vanessa falou que a avó dela bordava ponto cruz. É curioso que a minha avó materna, que me ensinou os primeiros pontos, ela bordava bordado livre, o que era uma técnica não tão usual para as nossas avós, né? Diferentona? E assim, ela bordava os elementos tradicionais do bordado, as florzinhas, a joaninha, a borboletinha, mas tudo com ponto haste, ponto cheio, ponto caseado. Ela fazia os miolinhos das florzinhas de ponto caseado. E eu aprendi com ela os primeiros pontos na adolescência, mas eu só fui colocar como uma atividade cotidiana o bordado depois de muitos anos adulta, quando começou o clube. Ah, legal. É engraçado, eu já falei, eu acho que aqui em algum episódio sobre bordado, né, eu já sou mais a fã do ponto cruz. Mas sabe que eu acho que é porque eu gosto muito de coisas certinhas, assim, sabe? Eu adoro, faço também o bordado livre, eu desenho, eu gosto muito dessa coisa mais artística, mas o ponto cruz me deixa mais calma, porque eu sei onde eu tenho que pôr a agulha. Nossa, eu acho que as técnicas manuais refletem muito a nossa personalidade. Super. E aí isso de você falar que você gosta das coisas certinhas e você gosta de começar já sabendo qual que vai ser o desenho final, tem tudo a ver com o bordado de ponto cruz. Sim, sim, porque é engraçado que tem um pouco disso, né? O pessoal começa a aprender o bordado, eu não sei se eu tô falando bobagem, vocês me corrijam, mas estão aprendendo o bordado livre e acham um ponto cruz meio, sei lá, meio ultrapassado, ou não gostam muito, preferem o bordado livre, né? Eu já ouvi muita gente falando disso, e no meu caso é um pouquinho o contrário, não que eu não goste do livre, adoro também, mas se eu tiver que escolher, eu acho que eu vou escolher o ponto cruz. Nossa, eu acho maravilhoso o ponto cruz, maravilhoso, de todas as maneiras, feito no etamine, feito pra almofada, aquelas rosas bem vintage. Sim, mesmo, adoro. Tradicionalíssimas. Eu acho maravilhoso. Até essas abordagens mais contemporâneas. Sou uma grande fã. Eu também. Aliás, tem até um perfil que não está me vindo à cabeça agora, mas tem um perfil que faz as famíliazinhas no ponto cruz, sob encomenda, e é muito lindo. Eu amo ver o perfil dela. Que legal. Ai, que bom que então vocês não acham ruim. Porque tem gente que fala, nossa, você gosta de ponto cruz, torce o nariz, sabe? É engraçado. Nossa, imagina. Inclusive o ponto cruz é super usado na street art, né? Vários murais. Nossa, eu acho maravilhoso. Exato. Bom, aí já se apresentaram um pouquinho, falamos de bordado, vamos finalmente para o nosso tema do episódio. E toda vez, eu já falei isso aqui milhões de vezes, né? Eu convido as pessoas e sempre pergunto, e aí, o que vocês gostariam de falar? E essa ideia veio delas, né? Elas que me falaram, vamos falar sobre arte, artesanato. Aí eu queria que vocês contassem um pouquinho por que isso veio a ideia, por que vocês gostariam de discutir sobre isso e não, sei lá, falar sobre bordado mesmo, não sei. Eu acho que é principalmente porque às vezes as pessoas querem elogiar a gente e falam assim, mas você não é uma bordadeira, você é uma artista. E a gente fica incomodada, então a gente queria, na verdade, falar da desvalorização do artesanato. Perfeito. Nós fizemos um vídeo pro nosso YouTube há alguns anos atrás, acho que faz uns 2 ou 3 anos, falando justamente, o título do vídeo é Por que o artesanato vale menos? E é uma questão recorrente, e acho que uma das nossas missões dentro do Clube do Bordado é sempre valorizar mais o artesanato e nos colocarmos em pé de igualdade em relação à arte. Porque existe sim essa desvalorização, e aí a gente precisa comunicar cada vez mais pessoas, principalmente as pessoas do meio, para que elas consigam se posicionar em relação a isso, né? Exato. Às vezes até elas não sabem nem como responder muitas vezes isso, né? Fica se sentindo meio mal e aí deixa pra lá, e eu acho importante mesmo a gente tocar nesse assunto. Bom, aí, como eu sou uma pessoa um pouquinho nerd, eu resolvi dar uma estudada antes da gente fazer, né? Porque opinião a gente tem de monte, falar dá pra gente falar aqui horas, mas eu achei que ia ser bem interessante a gente falar um pouquinho até da origem das palavras. Eu ainda vou trazer uma historiadora aqui nesse podcast. Se alguém conhecer alguma muito boa, por favor, me indiquem, pra gente falar bastante da história do artesanato, que eu acho que também é bem legal. Mas, quando a gente fala de arte, a palavra arte, né, ela vem do latim, que significa técnica. Que, na verdade, então a gente fica, nossa, mas como assim arte é técnica? Não é só a pessoa imaginar, a pessoa ser muito criativa, ela precisa de uma técnica para poder desenvolver, né? Então, eu acho que, não que a gente precise ficar aqui definindo o que é arte, o que não é, porque eu acho que também isso vale muito varia a cultura, varia, sei lá, muito o que a gente acha hoje arte, antes não foi, amanhã pode não ser, mas eu acho interessante a gente falar que arte vem de técnica.
técnica, né? Então, como a gente faz uma técnica, por que a gente não estaria fazendo arte? Inclusive, não existe mesmo um consenso universal do que seria arte. É um debate que está em aberto, realmente. É um debate eterno. Sim. Né? Eu acho que são várias opiniões, muitas muito válidas e muitas dependem, eu acho que do contexto histórico e cultural de cada um que tá falando sobre, né? Com certeza. Eu gosto muito daquela definição que diz que a arte é o que desperta sentimento no observador. E eu até peguei aqui, uma frase do Picasso, que é bem interessante, que é o seguinte: a arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. Ou seja, é um conceito muito aberto, sabe? Exato, exatamente. Acho que não dá, a gente podia passar o episódio inteiro falando e ainda assim a gente não ia chegar em nada, porque, né, tem tanta gente já discutindo isso há tanto tempo e várias definições aí, né? Agora, quando a gente fala de artesanato ou trabalho manual, porque essa é outra discussão. Não sei se vocês sabem dessa discussão que existe de muita gente que fala que artesanato é só aquilo que tem, que a gente chama de artesanato regional, assim, que na verdade só é artesanato se tem algum cunho histórico ou alguma representação de cultura e não necessariamente tudo que é feito à mão. Vocês já ouviram falar disso? Eu já ouvi, mas eu discordo. Eu também. Eu não conhecia essa discussão, não. Pois é, tem gente que fala que o que a gente faz é trabalho manual, não é artesanato. A não ser que ele tenha alguma tradição envolvida. Quando a gente fala de artesanato regional, né? Quando, sei lá, você vai lá, eu fui lá pra Florianópolis e vi as rendeiras fazendo algo que foi ensinado de geração pra geração. Aquilo é artesanato, né? Se eu tô fazendo aqui um risco X da minha cabeça lá e bordei em cima, eu estou fazendo um trabalho manual. Mas que bordado que não tem uma carga de tradição por trás, né? É difícil definir assim. É por isso que eu discordo. Que trabalho manual que não tem, né? Sim, é por isso que eu discordo, porque o artesanato, eu acho que existe um segmento dentro do artesanato, que é o artesanato regional, que é aquele que é embutido de uma estética específica, proveniente de alguma influência cultural, ou alguma crença que seja relacionada com uma comunidade específica ou uma região. Mas isso não desconfigura o trabalho que nós fazemos no Clube do Bordado, por exemplo, como artesanato. Exato. É mais porque, como eu fui pesquisar, eu fiquei vendo... Eu vi uns vídeos de gente brigando com relação a isso. Porque quando você começa a pesquisar, né, você vai a fundo, você vai descobrindo cada história, que pelo amor de Deus. É verdade. Mas, enfim, achei interessante trazer a discussão. E eu também concordo com a Renata, eu acho que é isso. Eu acho que tem um bracinho do artesanato, que é esse artesanato regional aí. E não tô dizendo que nenhum nem outro é melhor, ou que também você não pode chamar o teu trabalho de trabalho manual, se você quiser, que também é, né? Não vejo um problema nesse sentido. E aí a gente tem o design também, né? Porque aí tem gente que tem vergonha de falar que é artesã ou que faz artesanato e fala que faz design de peças. Designer de sei lá eu o quê, de handmade. Começa a inventar umas coisas com nome em inglês pra ficar mais chique. Não é verdade? É verdade. E design, na verdade, é nada mais do que a idealização e a criação e desenvolvimento, a concepção, a elaboração de algum produto. Quer dizer que eu posso ser designer, mas não necessariamente eu vou produzir aquela peça. Sim. Né? Então, tem mais a ver com o projeto, né? Exato. Eu posso projetar, ser a designer daquilo, e aí a Vanessa vai lá e faz o projeto, ou uma fábrica faz o projeto. Porque também, né, a gente pode levar isso para uma produção industrial, sem problema nenhum. E não tá errado dizer que a gente é designer dos nossos projetos, mas eu não vejo por que a gente tem que ficar botando esses nomes no inglês ou tirar a carga do artesanato, né, do que a gente faz. Eu acho que a partir dessas definições, já dá para tirar um ponto de diferenciação, que é uma especificidade do artesanato, que é um trabalho manual. Então, todo artesanato é um trabalho manual. E, sim, por definição... antigamente diferiam a arte de artesanato como utilitário. Então, o artesanato era sempre relacionado a um utilitário, coisa que hoje já está desprendido desse conceito, né? Então, porque antes o artesanato era muito mais categorizado como um utilitário do que como algo decorativo. E hoje em dia... Tem até um nome isso, né, na academia, que é a diferença entre belas artes e um nome que eu detesto, que é arte decorativa, ou arte aplicada também, né? Sim. Que nada mais é do que arte de homem. Exato. E arte de mulher. Falamos tudo agora! Isso agora?
E aí eu acho que tem um outro ponto de atenção pro segmento do artesanato, que além dele ser feito obrigatoriamente de forma manual, ele não pode ser proveniente de um processo industrial, é relacionado à reprodução, que isso também tem algumas polêmicas, mas eu acho que eu concordo mais com esse conceito, que seria que isso é para diferenciar arte e artesanato. Então, assim, se eu faço um bordado com um risco específico, ele pode ser considerado arte. Ele pode ser um objeto decorativo, etc. Se esse mesmo risco, a partir dele, eu faço 100 reproduções, ele já não é mais considerado arte. Porque, pelo que eu tenho pesquisado, nos últimos anos, a arte está muito relacionada também com essa não reprodução massiva de uma mesma peça. Com exclusividade também, sim, um pouco, né? Mas a gente tem alguns quadros, por exemplo, que às vezes eles são, que a gente considera arte, né? Quando é pintura, a gente já sabe que é arte, ponto, tá definido que é arte. E aí eles têm várias reproduções, eles são numerados e tal. E aí, será que isso descaracteriza ele como arte? Não, e a gente ainda tem o ramo das esculturas hoje, né? Esculturas têm tiragens enormes e nem por isso as pessoas estão perdendo seus títulos de artista. Sim. Exatamente, né? Agora, eu acho que uma coisa, só voltando rapidinho ao que a Rê falou, dessa coisa de você faz manualmente, não pode ser feito industrialmente, mas vale lembrar, só pra deixar claro, assim, eu acho que todo mundo sabe, mas não quer dizer que você não possa usar, por exemplo, a sua máquina de costura. Ah, você precisa fazer à mão totalmente o teu trabalho, entende? A gente tá falando de maquinário industrial e produção em série. Inclusive, tem vários artistas que eu acompanho no Instagram que têm trabalhos dedicados só a bordado de máquina. Eles criam obras maravilhosas a partir da máquina de costura. Sim, e isso não descaracteriza o trabalho deles como um artesanato ou um trabalho Sim. manual, certo? Sim, tricô de máquina também, né? Tem umas coisas maravilhosas. Ah, é verdade. A própria Jéssica Costa, que a gente conhece, tem um trabalho belíssimo de tricô de máquina, totalmente autoral e, sem dúvida nenhuma, artístico. E artesanal, sim, porque é tudo feito na mão, apesar de ser através de uma máquina também. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque, por exemplo, se você faz um desenho, né? Eu sou aqui ilustradora e tô desenhando. Não é porque eu tô usando meu computador que eu deixo de estar fazendo um trabalho manual, né? É só legal pontuar isso, porque às vezes as pessoas também minimizam o trabalho de outras pessoas porque elas utilizam algumas ferramentas que estão aí a nosso favor. Seja uma máquina, né, de costura, digamos assim, ou qualquer outra coisa. Isso não desmerece o trabalho delas e também não deixa de ser menos manual, né? Acho que um outro ponto interessante de levantar é que muitas pessoas usam o embasamento, a formação que você tem, Verdade, como critério para categorizar se você é um artista ou não. Porque antigamente não, eu acredito que até hoje, as pessoas se pautam muito na sua formação para dizer se você é isso ou aquilo, querendo tirar o valor mesmo de uma pessoa que às vezes não teve acesso ao estudo. Uma pessoa que não teve acesso ao estudo, mas conseguiu um resultado excelente e criou uma obra de arte, ela é considerada menos do que a pessoa que se formou em artes plásticas pela faculdade XYZ. E eu acho que isso nada mais é do que uma forma meritocrata de categorizar as coisas e de excluir as minorias, né? Super, isso vem desde quando foi dividido em belas artes e artes aplicadas, que os homens tinham acesso aos ateliês, a fazer aulas, a fazer um estudo muito mais aprofundado das pinturas ou esculturas, tudo que envolve belas artes, e as mulheres que estavam em casa fazendo sua arte dentro de casa, que não tinham acesso aos estudos, não eram consideradas artistas. Então, além de uma forma meritocrata, é uma forma muito machista de separar as coisas, né? Super, não, com certeza. E você tava falando sobre essa coisa de peças utilitárias e decoração e tudo mais. Se eu faço peças utilitárias, será que eu posso considerar o meu trabalho arte? O que vocês acham? Com certeza. Inclusive, essa divisão que eu citei agora de falar de belas artes e artes aplicadas ou arte decorativa é um conceito muito eurocêntrico. Porque se você for ver na Ásia, uma pintura em aquarela tem o mesmo valor que uma pintura numa porcelana. Essa diferenciação não existe. É a gente que se baseia tanto na cultura europeia que acaba reproduzindo isso aqui. Mas, imagina, inclusive a gente tem uma professora que é a Carla Cristina, que ela fala muito sobre
o quão subversivo é você cuidar da sua casa como esse casulo, esse lugar que te faz bem em detrimento do local de trabalho, porque a gente costuma colocar o trabalho em primeiro lugar na vida. Então quando você vai lá e coloca arte na sua casa, você cuida do seu cotidiano, você cuida de você mesmo, você está fazendo uma grande revolução. E eu acho isso lindo. Ai, Carla Cristina, gente, procurem a palavra de Carla Cristina Garcia. Muito legal. Porque eu acho que assim, essa coisa de arte também a gente tem um pouco... Eu não sei, eu falando... pensando no que eu ouço das pessoas, no que eu leio por aí, a gente pensa muito que arte é uma coisa apenas contemplativa. Porque a gente... Eu não sei, a gente tem essa imagem... A gente, né? Tô falando assim, bem geral. Essa imagem de que arte é aquilo que tá lá no museu e eu não posso nem encostar. Tem aquela faixinha amarela e aí eu não posso chegar ali. Então se eu tenho na minha casa, eu tô sentando em cima, sei lá, que é uma almofada. Não, imagina que isso é arte. Eu tô sentando em cima do negócio. Tá bom, eu acho que é super arte. E, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar no porquê que essa divisão tá sendo discutida, sabe? No porquê que a gente tá querendo traçar uma linha entre arte e artesanato. Se essa linha é realmente necessária. Porque a gente tem que entender o motivo pelo qual ela foi criada. E ela foi criada, sim, para diminuir o trabalho feito pelas mulheres dentro de casa. Então, será que a gente quer manter isso como está, sabe? Uhum. Tanto que esse é um dos motivos da gente no clube manter, tem muitas palavras que a gente faz questão de manter na nossa comunicação, que é nos denominar bordadeiras, que é tratar a ilustração do bordado como um risco, a gente chama pelo nome de risco, guia de pontos, a gente usa palavras que são ancestrais, assim como a própria técnica do bordado. E acho que é para manter essa tradição e valorizar a bordadeira. E não se categorizar como artista para valer mais, para ser mais importante. Mas tentar valorizar o papel da bordadeira. É engraçado que eu fiz uma live ontem, enfim, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, não foi ontem, com a Marie Castro, e eu falei justamente sobre isso, que eu já falei disso aqui no podcast, que eu acho péssimo que quando as pessoas começam fazendo artesanato, a partir do momento que elas ganham um X de seguidores ou um X de dinheiro mesmo, seja vendendo as peças dela, elas deixam de fazer artesanato e começam a fazer outras coisas, handmade, ou ser artistas, é isso que você falou. Então, no final das contas, tudo é desvalorizar o nosso trabalho. Por isso que eu acho que também deixar a gente ficar tentando dividir o que é arte, o que é artesanato. Eu acho que se você considera teu trabalho uma arte, diga, sou artista e faço artesanato, sabe? Tudo bem. Tanto que nós conversamos frequentemente sobre isso, eu e a Vanessa, num outro coletivo que a gente faz parte, sobre a dificuldade que a gente tem em se nomear artista têxtil. Parece que a gente não é merecedora, sabe, desse título. Tipo, eu trabalho com bordado, mas eu não sou artista têxtil. E sim, você é uma artista têxtil. Mas essa palavra tem um peso de ser artista que você pensa, não, eu acho que eu não mereço essa palavra, essa denominação. É a base da síndrome do impostor, sim, né? E aí tem que falar, gente. Vai falando 1000 vezes até que você acredita. Exato. Mas eu acho que é importante vocês se denominarem artistas têxteis, mas não deixar essa base do artesanato de fora, que eu acho que esse é o ponto. Porque tem os dois lados da moeda, foi isso. Tem gente que começa a crescer e aí abandona o palavreado do artesanato, da bordadeira, e aí só se denomina como artista têxtil. E tem aquela pessoa que acha que nunca vai ser merecedora desse título. Sim. O que, né, não faz muito sentido, porque são os dois lados da moeda. Você tem as duas coisas. E qual o problema de você ser as duas coisas, né? Sim. Eu acho que no final das contas, a denominação, tipo, dar nome aos bois é importante, mas no final, o que a gente faz é tudo a mesma coisa, né? É artesanato, é arte, é utilitário, que seja um quadro, que seja, enfim, eu acho que tudo tá no mesmo patamar, até quem é ilustrador, muitas vezes, não fala que faz artesanato. Eu fiz um episódio com a Marina Viaboni, que faz lettering, e eu perguntei pra ela, eu falei, você considera que você faz um artesanato? Ela ficou meio, nossa, acho que eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que as pessoas nem pensam, né? Acho que ainda mais essas áreas que são mais provenientes do design, como o caso da tipografia ou do hand lettering, que são as
letras escritas à mão, né? Eu acho que como vem muito mais dessa vertente do design, as pessoas têm mais dificuldade ainda em associar ao artesanato. E acho que também muito por esse contexto histórico-cultural de que o artesanato vale menos. Agora, conta pra mim aqui, vocês já tiveram problema com preconceito? Pensando em fazer bordado, alguém falar, menina, como assim você vai largar o CLT pra fazer bordado? Nossa, eu vi... Não que vocês tiveram algum CLT, né? Porque, gente, a gente da nossa idade, assim, eu acho que é raro. Não, eu tive dois CLTs por muitos anos. E eu ouvi... Eu tive 10 anos de CLT, tô falando, sei lá eu porquê, né? Eu fui arquiteta por 10 anos CLT. Eu trabalhava como designer de moda, como CLT, e eu ouvi exatamente essa frase da minha mãe quando eu falei que eu ia parar de trabalhar com lingerie e ia seguir com a minha empresa do Clube do Bordado. Mas eu acho que é um conflito de gerações, em primeiro lugar, porque é isso, minha mãe vem de uma geração em que é muito importante você estar trabalhando com uma carteira assinada. E eu acho que para nossa geração é muito mais importante você ter o próprio negócio. Eu acho que são diferenças de enxergar mesmo o que é mais interessante, o que é melhor profissionalmente para cada um. E aí eu acho que tem nem sei se... Quer dizer, eu posso categorizar assim como um preconceito, mas é que eu acho que nunca me atingiu. Porque quando alguém fala, sei lá, nossa, mas você faz uns bordados, mas como assim? Uns bordadinhos aí, porque o povo gosta de botar no diminutivo a coisa. Exato, as pessoas falam no diminutivo exatamente pra falar, você faz um negocinho aí. E aí não me afeta muito porque eu acho que eu enxergo muito mais como uma ignorância de quem está falando, que não tem conhecimento de causa ou do que eu faço, do que como uma ofensa em si. Não sei, o que você acha, Vanessa? Eu não sei, eu nunca passei preconceito por trabalhar com bordado por parte dos outros, eu acho. Na verdade, quem teve preconceito fui eu mesma. Gente, sempre tem porque isso aí, né? Pois é, porque quando o clube nasceu, a gente se encontrava toda semana para bordar como uma forma de fazer um trabalho com as mãos, conversar, comer, tomar um vinho. E eu tava, na época, trabalhando em agência, trabalhando com publicidade e tal. E eu não conseguia enxergar nisso um trabalho de verdade. Na verdade, ainda não existia tanta coisa assim de bordado, né? Que foi em 2013 isso. E eu, por um lado, tinha esse desejo de trabalhar com bordado. Me parecia uma coisa incrível e trabalhar com as que hoje são minhas sócias também já era uma coisa que me dava muita vontade. Mas eu não conseguia entender como transformar isso numa empresa. Inclusive, a gente passou uns anos aí tentando entender qual seria o formato do nosso negócio, para que lado que a gente ia olhar. Então, eu acho que eu mesma tive um olhar de... Cara, será que isso é um trabalho ou é só um hobby que eu faço com as minhas amigas? Porque, é ótimo se for só um hobby, é incrível, mas pode ser também um trabalho. E eu acho que eu aprendi mesmo a valorizar o que é o bordado quando eu entendi a carga de ancestralidade e no quanto a história das mulheres bordadeiras não está nos livros. Os bordados que tem no museu, eles não são assinados, nunca tem a autoria de quem fez. E eu falei, não, cara, calma. Tem todo um caminho aqui a ser seguido que precisa ser feito por alguém também, né? Porque estamos em 2020. Acho que dá pra enxergar até como uma necessidade de reparação pelos nossos ancestrais, Exatamente. sabe? A gente assinar os nossos trabalhos, a gente mostrar o que a gente faz. Eu acho que também é uma maneira de você fazer uma menção honrosa a todas essas bordadeiras do passado que têm seus trabalhos expostos em tantos lugares de arte, museus, exposições, sem ter seus nomes registrados, né? Justamente porque não eram valorizadas por isso. E primeiro que já foi difícil entrar no museu, né? E quando chega no museu não está assinado, não tem autoria. Exatamente. E fora que no bordado, principalmente, tem muita tradição oral. Tem muitos pontos que as pessoas conhecem de nome, mas que não está exatamente num livro. E a gente tinha essa forte necessidade também de registrar para
registrar mesmo que esse patrimônio. Que legal, que legal. E eu acho que é isso, né? Se a gente não fala, eu acho que a importância de se ter pessoas fazendo isso, falando sobre isso, isso vai continuar. Eu acho que a gente tá numa mudança, eu acredito sim que o artesanato tá numa mudança, de uma valorização, e é graças a essas pessoas, graças a vocês que estão falando sobre isso, graças a mim também, que tá fazendo esse podcast. Com certeza. A todo mundo que pega numa agulha. Não é? Eu acho que é importante sim a gente falar disso, é um assunto difícil, porque quando a gente começa a falar sobre valorização, cai muito no é porque ninguém valoriza e tal. E é verdade, não tô dizendo que a culpa é nossa. Não é um caminho fácil. Exatamente. Eu acho que não existe culpa, na verdade. Eu acho que é isso que vocês falaram, é cultura, né? E é algo que a gente tem que, aos poucos, ir mudando, e por isso que é importante falar. Agora, pensando nisso, o que vocês pensam, assim, nessa coisa da valorização do artesanato? Qual vocês acham que são esses próximos passos? O que vocês acreditam que as pessoas podem fazer para que esse artesanato seja valorizado e que a gente pare de comparar se é arte, se não é arte, ou vire, na verdade, sinônimos, na verdade? Eu diria que o primeiro passo é o fazer, que eu acho que é muito importante para o resgate das técnicas manuais, que tenham muitas pessoas fazendo a técnica, executando dia a dia. Acho que nesse ponto o fazer é importante, e o fazer também é importante para você criar a sua identidade dentro do seu trabalho. Porque quanto mais você produz, mais você vai entendendo para que caminho você quer ir. Não adianta você ficar só no campo das ideias, idealizando o que você acha que vai ser o seu estilo de trabalho, se você não tiver uma produção massiva para você ir evoluindo, tanto na técnica quanto no afinamento mesmo do seu trabalho. E eu acho que quanto mais gente fizer bordado, ou pelo menos testar o bordado e outras artes manuais, maior é a valorização. Porque é muito fácil você chegar numa feirinha e ver um bastidor bordado lá e falar, isso é simples, eu consigo fazer. Aí você chega na sua casa e não é tão simples assim. Exato, então, eu acho que o bordado, assim como outros artesanatos, tem muito disso. O próprio fazer é conhecimento. Então, enquanto você faz, tem uma aura ali que é só fazendo que você entende o que é aquilo. Com certeza, eu já dei aula muitas vezes e crochê pra iniciante, as pessoas achavam que ia sair dali com um negócio pronto, gigante, assim. Eu vou sair com um tapete de 3x3 desta aula, e aí sair de lá com uma carreirinha, assim. Aí fica, mas meu Deus do céu. Bom, primeiro tem a prática, óbvio, né? Isso a gente sabe, que não é de primeira que você vai sair fazendo assim de olho fechado. E duas, que é isso, é algo demorado. E por isso também é tão terapêutico, eu acho, Sim. né? Que a gente tava até falando disso no começo. Mas é algo demorado. E não é porque eu quero dificultar a coisa ou porque eu quero botar mais valor em cima. Não, é algo demorado, algo manual. E aí as pessoas começam a valorizar mais mesmo. Ela fala, nossa, é verdade, vale mesmo isso que você tá cobrando, né? Então acho que isso que a Vã falou é verdade. Nas aulas presenciais, eu já ouvi algumas pessoas dizerem essa frase, nossa, agora que eu aprendi, vou valorizar muito mais quando eu comprar um bordado de alguém. E aí acho que essa frase justifica todo o trabalho, que é isso, é você conscientizar as pessoas através da prática do valor daquele item, daquela técnica. E eu acho que até delas experimentarem às vezes, porque eu já tive aluna que fez uma aula e falou, olha, isso não é pra mim mesmo, vou pagar aqui o quanto você quer, vou pagar, porque eu não vou fazer isso, sabe? Sim. Mas ela experimentou, ela gostou, enfim, mas ela viu que talvez aquilo não fosse pra ela, o que tudo bem, porque acho que nem todas as artes são pra todo mundo, as artes manuais, e às vezes não é nenhuma, tem gente que não E tá gosta, tudo bem prefere também. fazer outra coisa, e tá tudo bem também, mas é importante às vezes até experimentar, né, vivenciar isso, até pra gente conseguir entender, e por isso que eu também sou muito a favor da gente mostrar pras pessoas, por isso que eu acho que o Instagram também é muito legal, o YouTube é muito legal, pra mostrar o processo disso tudo, para as pessoas entenderem que você não faz um risco agora e daqui uma hora tá pronto. Porque às vezes o risco vai demorar muito mais que isso, porque Sim. você vai mudar e tal, né? Mas as pessoas acham, porque às vezes a gente põe lá no Instagram só a foto do produto pronto, e aí a pessoa fala, mas é só um bordadinho. É muito importante né? mesmo documentar e divulgar o processo de feitio do seu trabalho. Isso também ajuda muito a conscientizar as pessoas do tempo que leva, de todos os procedimentos que tem, e em horas mesmo, né? Entender quanto tempo leva para aquele produto Exato. acabar.
mostrar. E mostrar os passos a passo, que são muitos passos. Às vezes as pessoas esquecem de alguns passos. Isso a gente falou até no último episódio de precificação. Como também quando a gente vai fazer o valor do nosso trabalho ali, a gente às vezes esquece tudo que tá envolvido naquele produto. A gente bota só o tempo que você sentou ali pra bordar, por exemplo. Só que você esquece o tempo do risco, ou mesmo que você não tenha feito o risco, você imprimiu um risco para riscar. Você tem esse tempo. Eu imprimi, Sim. aí eu passei pro tecido, aí depois que eu terminei, eu tenho que dar acabamento no meu bordado. Então não é só as horas que eu passei bordando, né? Não, e se você tem uma marca e você divulga no seu Instagram, você tem que acabar o bordado, tirar uma foto, tratar, pensar no post, fazer a publicação, acompanhar os comentários. É uma longa cadeia de atividades, né? Não, e fora tudo isso, tem o custo da sua experiência, né? Que é o que a Fê claro. tava falando. Tipo, quando você começa, você demora e fica feio, fica torto. E depois de anos e anos na técnica, que você começa a desenvolver um trabalho melhor, que talvez leve até menos tempo pra ficar pronto, mas que não é por isso que ele pode ser mais barato, porque tem esse valor embutido que é a sua experiência. E aí eu acho que nesse ponto é importante a gente continuar divulgando, continuar fazendo, continuar falando sobre isso, né? Que eu acho que isso vai trazer mais valorização pro nosso artesanato, assim, resumindo o papo, né? Eu acho que é isso aí. Com certeza. Isso, e eu acho que é muito importante também a gente tentar entender de onde vem esse preconceito com a palavra artesanato. Tipo, Perfeito. sempre ser curioso a respeito disso, sabe? Não simplesmente aceitar e falar, então eu não faço artesanato, eu faço handmade, porque artesanato é brega. Tentar entender de onde vem esse sentimento, porque... Por que você tá dizendo que é brega, sei lá, um pano de prato que uma senhora faz um biquinho de crochê e sustenta a família dela inteira? Cara, estética é uma questão cultural, assim, às vezes não foi agradável visualmente pra você, mas essa é a sua cultura visual, entendeu? Outra pessoa vai achar outra coisa. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado antes de sair classificando as coisas e procurar saber. Eu acho que no final a gente não pode ficar mesmo realmente classificando coisas. Até essa coisa do brega é um negócio também muito complicado. A gente ficar falando que é feio, que é bonito. É muito subjetivo, né? Muito, 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 muito. A gente fala muito do crochê, é engraçado que, né, eu tenho bastante contato com o pessoal do crochê, então, porque o biquinho do pano de prato é brega, porque a capinha do, sei lá, a capa do filtro é brega, porque eu não sei o quê. Cara, isso é, culturalmente, isso, sei lá, alguns anos atrás, ou eu acho que era o que tinha, era o bonito. Hoje eu ainda acho bonito, assim, eu vou ser sincera que eu adoraria ter. Eu tenho toalhinhas que minha avó fez, todas bonitas aqui na minha casa e tal. E tem coisas que as pessoas fazem que dizem que é modernas e que eu não gosto, ou que eu gosto. Então é tudo muito, foi o que você falou, é muito subjetivo, né? Então eu acho que toma cuidado também quando você começa a falar disso, que eu acho que você acaba desvalorizando também o trabalho do outro, né? Sim. Sim, e tomar cuidado também com essa coisa de achar que o que é belo é o que tem a técnica perfeita, porque também nem sempre, às vezes o que é bonito, o que te faz sentir coisas é o que às vezes é torto, às vezes tem um risco estranho, mas é aquele risco estranho que vai bater num lugar dentro de você que você vai falar, nossa, Me agrada. Né? A imperfeição, às vezes, do feito, a imperfeição, entre aspas, né, do feito à mão, né? sim, até porque quem não é um pouco tortinho, né? Nossa, impossível, né? Se você quiser um negócio que seja 100% igual, faz na máquina. Manda Perfeito. a máquina fazer. Né? Exatamente assim. Vamos mandar a máquina 3D imprimir o negócio. Eu acho que tem muito da beleza do feito à mão está justamente nessas imperfeições, né? Em você conseguir enxergar que foi uma pessoa que fez, que ali ela passou por um nozinho, que ali tem uma falha. Eu acho que isso traz pessoalidade pro trabalho. Inclusive eu vi a Cami Belô, uma amiga nossa que é bordadeira, incrível, pesquisem. Ela tava contando que ela deixa o traço dela de lápis embaixo do bordado, que ela não se preocupa em apagar. Ela disse que ela assume a história daquele bordado. Ele já foi um risco no tecido e agora ele é um risco no tecido, com o bordado e todas as outras coisas que ela fez. E eu acho isso lindo. Eu acho que é isso. Se ela resolveu assumir, se ela gosta daquilo, bem. Se você se incomoda, tira. Eu acho que é realmente a gente deixar... parar de julgar, né, um pouco as pessoas com relação a isso e aceitar mais o trabalho do outro. Né? Entender como escolhas, assim, né? Isso. Não como certo e errado. Agora uma pergunta que é sempre... Eu pergunto pra todas as bordadeiras, porque eu acho que é sempre o problema do bordado. O avesso, perfeito ou não?
É sempre... Eu gosto de umas polêmicas, entendeu? Porque dá audiência. E aí? Vamos responder o CNPJ primeiro. Porque no clube, No CNPJ, eu acho o seguinte... O clube nem acha coisas. É que no clube a gente ensina a técnica mais tradicional possível e como a gente sabe como fazer os arremates pra ficar o avesso perfeito, a gente ensina. Mas a gente sempre bate na tecla de que é uma opção estética também. Que às vezes é o avesso que vai contar uma história. Eu mesma, quando eu pego um bordado, a primeira coisa é olhar no avesso. E se tiver um nozinho, eu fico toda arrepiada. Porque aí você entende o que aconteceu. Às vezes é uma linha que repuxou. Eu acho que adiciona muito mais interessância à peça. Eu gosto de avessos revoltos. Você acha um pecado, então, quem tapa o avesso? Putz, eu queria ficar neutra, mas eu acho um pecado. Olha a polêmica! Eu queria poder falar, ai, cada um escolhe, né? Mas não, eu acho um pecado mesmo. Porque eu acho que é uma parte tão importante do processo, sabe? E eu acho que perde muito, porque o bordado é isso. O tecido tem essa coisa de ser tridimensional. Inclusive, é por isso que ele é um tipo de arte que dura tanto, né? Dura muito mais que uma pintura em tela, por exemplo. E você perde uma dimensão inteira do seu bordado quando você cobre o avesso. Eu acho um desperdício. E eu acho que, não só falando das texturas, mas o avesso, você consegue aprender, entender muito do processo, da técnica do ponto, olhando o avesso. Você olha o direito, olha o avesso e você entende qual que foi a repetição de um ponto específico. Então, pensando... Às vezes, pelo direito, você nem sabe qual ponto que é, né? Daí você olha o avesso e fala... Ah, sim, e aí pensando até, sei lá, em tempos futuros, se uma técnica é perdida, o avesso também é parte muito importante para você entender o processo da técnica e conseguir documentar tudo isso. Então, também não consigo ser neutra. Que eu voto pelos avessos, independente de serem perfeitos ou imperfeitos, que eles estejam aparentes. Nossa, Rê, você lembra que a gente foi num museu no México e aí tinha uma exposição de bordados e tapeçarias e aí atrás de cada bordado tinha um espelho, que assim você tinha a visão da frente, aí você vinha pro ladinho e você via no espelho todo o avesso. Demais. Legal. Foi muito incrível. Era perfeito o avesso? A doida. Sabe que eu nem me lembro? Eu não lembro se era perfeito ou não, mas eu lembro que a gente conseguia entender o jeito que se fazia cada ponto olhando o avesso. Porque às vezes é um ponto que é todo entrelaçado do lado direito, e aí você olha o avesso. Se o avesso tá entrelaçado também, você entende uma coisa. Se ele tá com o avesso só com os contornos, você fala, então o cruzamento foi feito só do lado direito. Entendi, legal. O nome do episódio vai ser Clube do Bordado odeia que vocês cubram o avesso. Brincadeira. É que a gente tem que dar uma polemizada, tô brincando, gente. Mas eu concordo com o que vocês falaram, que eu acho bacana também. Meus avessos são o caos. Eu tenho, inclusive, é muito engraçado que eu sempre falo que todo mundo que olha o meu trabalho não consegue entender o meu processo. Porque eu sou uma pessoa extremamente confusa e eu consigo sujar o teto, assim, se eu tô cozinhando, sabe? E aí depois termina e fala, nossa, que bonito, Fernanda, você deve ser tão organizada, tudo tão limpo. Aí eu olho pra pessoa e falo, nossa, você não tem ideia, amigo. E eu acho que o bordado, ele permite que as pessoas vejam isso, porque se alguém olhar o avesso do meu bordado, vai ver, né? No crochê não vai conseguir ver, porque eu vou limpar tudo que eu fiz, vou jogar fora as peças erradas e tal, mas ele conta uma história. Mas igual mesmo. Eu falei lá no começo, que você explicou que no ponto, o que te agrada no ponto cruz, eu acho que os avessos, assim como as técnicas que você escolhe fazer, o avesso conta muito da sua personalidade. Então, se você olha um avesso perfeito, você consegue entender que a pessoa é super regrada, perfeccionista, controladora, ao mesmo passo em que um avesso todo revolto, cheio de linhas cruzadas, é uma pessoa que talvez não tenha tanto apego com essa coisa da ordem, com coisas metódicas, de serem sequenciais. Então, acho que a gente aprende muito sobre o outro, sobre quem fez aquela obra também, olhando os avessos. Tem uma web amiga nossa, que é a Samara, de BH, que ela diz que o avesso é a cicatriz do bordado. Lindo. Que bonito. Acho, não bonito, é? Muito bonito.
Bom, já falamos de polêmica e pra finalizar mesmo agora o papo, que a gente já tá aqui falando faz um tempo, eu queria que vocês dessem algumas dicas pra quem trabalha com bordado. A galera pergunta muito sobre como vender, como ganhar dinheiro com artesanato. Eu acho que a gente já falou um pouco aqui, que é essa coisa da valorização, que é super importante, mas se vocês têm alguma dica realmente pra quem trabalha com bordado. Siga o Clube do Bordado. Boa, ótima dica. É uma ótima dica mesmo, Vanessa. De onde você tirou essa sugestão? É porque a gente se preocupa muito com isso todos os dias. Sério, sempre que a gente faz a pauta do que a gente vai postar nas redes, isso é sempre uma preocupação. Tipo, as seguidoras estão reclamando que não estão conseguindo fazer isso na loja delas. Daí a gente dá um jeito de fazer um post, um vídeo pra sanar dúvida e colocar lá. E acho que uma outra dica que eu posso dar pra quem quer bordar, pra quem quer vender o seu bordado, é mostre o seu trabalho. Porque eu acho que é muito recorrente a gente receber mensagem de pessoas dizendo: eu queria muito começar a vender os bordados, mas eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. E eu acho que você começa mostrando. Você pode criar porque eu acho que as pessoas também ficam muito numa expectativa de achar que você tem que ter um número X de bordados para começar a vender, ou que você tem que ter uma estética muito definida para começar. E eu acho que, gente, para começar, você precisa o quê? Começar. Então, você começa, se você fez um bordado, você acabou de começar, começa mostrando o processo. Aliás, eu acho que é até muito interessante você conseguir acompanhar o ponto de vista de uma pessoa que começou agora. Quais vão ser as dificuldades dela, o que ela acha mais fácil, o que ela acha mais difícil. Acompanhar a evolução dos trabalhos, que obviamente vai acontecer. Então, eu acho que é perder a vergonha e mostrar o seu trabalho. Não precisa necessariamente ser numa conta comercial, você pode começar fazendo no seu perfil, no Instagram mesmo, ou no Facebook, na rede que você mais usa, mostrando o que você está fazendo, porque isso também vai gerar o interesse das pessoas que estão à sua volta. Aí uma pessoa faz uma encomenda aqui, uma encomenda ali, você vai entendendo também o que você quer fazer e o que você não quer fazer, porque é só na prática que você vai entender isso. E eu acho que a gente pode garantir, para quem está começando, que as pessoas estão muito mais interessadas em acompanhar a sua jornada de crescimento do que chegar lá e uma marca nova, perfeita, com tudo que todo mundo sempre quis ver, porque isso não existe, nenhuma marca tá pronta e perfeita. Concordo. Na hora que você chega no lugar que você queria estar, já não é mais o lugar que você queria estar há 1 ano e meio. E é esse lugar que tá sempre se mudando. Se você ficar esperando o seu produto estar como você acha que ele deve ser, você vai acabar não postando nunca. E as dicas da semana, galera, vamos lá, o que vocês estão assistindo nesta quarentena aí, nesse momento de isolamento? Estão zerando a Netflix? Fernanda, primeiro eu preciso te perguntar, como que você tem coisa pra indicar toda semana? Menina. Parece que eu acordo na segunda e vou dormir no domingo, eu não tô entendendo como o tempo tá passando. Pois é, eu não sei também, tá? Mas eu resgato algumas coisas, vou dizer. Que às vezes eu resgato... É tudo mentira. Algumas coisas eu resgato. Outras eu assisto mesmo, porque eu sou meio viciadinha nessa aí. Seguindo aí o clima da Fernanda, do Vale a Pena Ver de Novo, eu não li este livro durante a quarentena, mas... eu acho que é um livro muito importante pra gente discutir artesanato e arte e essa desvalorização do trabalho que é feito por mulheres, que é o Caliban e a Bruxa, que é um livro que fala exatamente sobre essa transição do feudalismo pro capitalismo, que é onde... Passou mais um card, gente? Não, eu tô... Não, é porque eu acho que ela ia indicar a mesma coisa. Tá. Desculpa. Renata fez uma cara de o que você tá falando? Aí não. Ela falou, mas peraí. Eu já captei aqui, já sabia que isso ia rolar. Eu vou falar só mais um pouquinho, aí você complementa. Tá. Não tem problema, gente. Pode indicar a mesma coisa. Não tem regras, ninguém vai sair perdendo, não. Enfim, e aí fala exatamente sobre essa transição do feudalismo pro capitalismo, que foi quando começou a ser mais interessante pro Estado que as mulheres ficassem dentro de casa e não recebessem pelo trabalho que é cuidar da casa, que antes era um trabalho que já existia um pouco essa divisão sexual do trabalho, que mulheres cuidam mais da casa e os homens cuidam mais do campo. Mas antes eram trabalhos que não tinham uma hierarquia, eles eram tão importantes quanto para a produção no final do mês. E aí nessa transição para o capitalismo isso começa a ficar diferente
E aí as mulheres começam a ter que ficar dentro de casa. Se você quiser entender como isso aconteceu e por que isso aconteceu, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, é ótimo. Inclusive a Renata acha que... Inclusive... Não, eu fiquei chocada, porque eu fiquei pensando muito nas dicas e o que acontece? Eu comprei esse livro 2 anos atrás e eu não consegui concluir a leitura dele, porque é uma leitura densa mesmo, fala muito sobre teorias de filosofia, então tem um embasamento muito grande, mas é um livro importantíssimo, é um livro que foi escrito ao longo de 10 anos, então ele é um livro muito completo, muito cheio de referências, e a hora que você começa a ler, a sua cabeça explode, você fala, meu Deus, por que eu nunca soube de nada disso? Por que ninguém me contou isso na escola? Por que ninguém me ensinou essas coisas que eu precisava saber a vida inteira? E eu tô aqui com 33 anos aprendendo agora. E eu tô com muita dificuldade de ler, agora na quarentena principalmente. Esse ano tem sido um ano bem difícil de leitura pra mim. E aí eu resolvi retomar essa leitura. De onde eu parei, falei, vou voltar, porque eu amo esse livro, eu preciso concluir. E aí eu voltei a ler e estou amando. Então, a minha dica é a mesma da Vanessa. Então tem que ler, né? Ficou esse recado. Nossa, e olha, eu tenho esse livro também. Meu marido que comprou, ele adora também esse assunto todo. E aí ele falou, nossa, você precisa ler, Fê, tá aqui. Eu até tava procurando ele, mas eu acho que ele tá lá na sala, na outra estante. Mas eu também tenho esse livro e ele tá na lista. É um embasamento muito necessário, histórico. Eu acho só que quando a gente tá... Agora, nessa época de quarentena, as coisas estão meio densas. Às vezes eu tenho dificuldade mesmo de ler uma coisa que exija um pouco, muito da minha concentração e que me faça pensar muito e me deixa meio deprê, sabe? Aí eu fico adiando um pouco, mas eu sei que realmente é importante a gente ler sobre e ele está, assim, na minha lista. Eu tenho uma outra dica pra diferenciar da Vanessa, que é o canal de yoga da Pri Leite. É um canal enorme do YouTube, mas no que eu acho que as praticantes de trabalho manual podem se beneficiar muito com esse canal. Não tem só assim, tipo, aula 1, aula 2, aula da saudação ao sol, etc. Tem aulas focadas para membros específicos. Então tem, por exemplo, alongamento para pescoços e ombros, alongamentos para punhos. E são aulas super curtinhas, voltadas para cada membro, que, por exemplo, essa do punho e de pescoço e ombros, eu faço todos os dias. E muda a postura e o relaxamento do meu corpo para o meu trabalho o resto do dia. Então, assim, gente, sério, alongamento para punho, ombros, pescoço, todas nós precisamos. Mesmo que você não faça trabalhos manuais, né? Só o fato de você ficar no computador, digitando no celular, ajuda muito. Então, acho que essa é a minha outra dica. Eu queria indicar mais uma leitura, que você estava dizendo que não tá lendo coisas tão densas, que é um livro bem curtinho, fininho, que esse sim eu li na quarentena, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é do Ailton Krenak. E, gente, eu tenho uma dívida, que é o seguinte, eu não leio escritores de origem indígena. É muito difícil eu encontrar esse tipo de conteúdo nas minhas listas. E esse livro é incrível, porque o Ailton, ele é um líder e um pensador do povo Krenak, Ailton Krenak, e ele fala sobre esse ponto de vista de um povo que está lutando contra a colonização e contra todas as ameaças que sofrem desde 1500. Então, sei lá, não sei vocês, mas eu tô me sentindo muito ameaçada durante a pandemia. Tipo, tudo que eu acredito que é o que eu acredito tá sendo ameaçado. Então, nesse livro, você escuta o ponto de vista de uma pessoa que tá passando por isso aí há 500 anos. Então, eu achei o livro otimista e bonito demais, porque ele fala de uma maneira super poética, vale muito a pena, e como eu disse, curtinho, gostosinho de ler. Eu vou anotar também. Mas eu vou dar dica de uma série, porque eu sou a pessoa que zerou o Netflix e a Amazon. Mentira, eu não zerei, tô longe disso. Mas, tem um pouco do que a gente falou, é uma série da Amazon que chama Despachos de Outro Lugar. É uma série de 10 episódios, ela é curta, e ela foi criada pelo Jason Segel, que é o Marshall do How I Met Your Mother, não sei se vocês conhecem. Sim! Ele é ótimo, adoro ele. Ele é um dos personagens principais, né? Ele é um dos atores principais, mas ele também criou a série. E ela foca em 4 pessoas comuns que estão no momento de vivendo, assim, vazios existenciais. E aí elas acabam caindo, tipo, num grande jogo.
E alguns acham que esse jogo é tipo uma conspiração, tem uns acham que é, sei lá, alguma jogada de marketing, na verdade, que é alguma empresa que tá fazendo. São muitas pessoas que começam a jogar pela cidade, vão achando pistas e vão indo pra lugares. É bem doido. E aí é interessante que uma das personagens, a Clara, que o jogo é achar essa Clara porque ela tá correndo perigo. Resumindo, bem resumido, tá? Porque é bem viajada a coisa. Mas ela fala muito de arte também, mostra a arte dela, é muito bonito, assim. Então é bem interessante, só que você precisa estar preparado pra uma coisa meio viajada. E aí a parte legal Sempre estou. é que ele foi inspirado, na verdade, em um documentário, que é o The Institute, que é de 2013, se eu não me engano, que eu ainda não assisti o documentário, mas eu tô afim de assistir, porque esse jogo parece que foi real. Rolou um jogo mesmo na cidade, e pessoas jogaram por 3 anos. E aí eu tô doida pra ver... Muito tempo! Tô doida pra ver o documentário, pra ver como é que foi esse treco mesmo, porque na série eles passam meio por cima. Uma das personagens é trans, muito legal também. Então, assim, vale... um dos outros personagens é o cara daquele Outcat, sabe? Hey, aquela... é ele. Tudo! Teve até cantoria nesse episódio. A série é doida, mas eu acho que vale a pena, assim. Assistam com olhos, assim, pra poder... É bonita, ela é colorida, sabe? Eu achei que vai... E eu gosto muito dele, desse ator. Eu acho ele muito, muito bacana. As coisas são bem interessantes. Eu deixo a dica aí pra vocês. Excelente. Ai, adorei. Tô precisando de uma série viajada. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Hello, shiny people! Mommy's here, have no fear. Ou seja, vai aprender a falar inglês e para de encher o saco pra não ficar traduzindo coisa nenhuma. Meu Deus do céu, como assim? Já começamos com uma dessa, assim? Vai aprender inglês? Eu não sei. Tô sendo patrocinada pelo Wizard. Podia. Patrocina nós, por favor. Paga nós. Mentira, eu fiz cultura inglesa, gente. Na minha época só tinha cultura inglesa e B, não tinha mais nada. Não tinha nada de Wizard, Tinha Fisk! E o Fisk distribuía letra de música. Gente, a gente passava no Fisk pra pegar um papel que tinha letra de música. Olha isso, do fundo da UESA, foi bom. Pra pegar letra de música pra aprender a cantar as músicas, entendeu? Pra cantar certo, né? Porque a pessoa canta errado. Eu canto errado até hoje. E tá tudo certo. Mesmo Eu falando também. inglês, É mais legal, né? assim. É muito mais legal. porque você se envolve com a música, não tá nem aí porque tá dizendo a letra. Mentira. Cara, meu filho tá agora... Aí, meu filho tava cantando, ele puxou uma música, não sei nem de onde saiu, deve ter sido de Game, porque Game tem umas músicas muito boas e o moleque começa a ouvir. Ele tava ouvindo umas músicas do Rick Astley. Eu falei, como? Ele... Cara, eu falei, de onde saiu isso, João? E ele tava ouvindo lá amarradão, várias vezes, falando tudo errado, né? Eu só rindo, eu falei, já passei por isso, tudo bem. Todos nós já passamos. Quem nunca? Gente, eu quero saber o seguinte, vocês amaram o episódio da semana passada, que eu sei. Vocês estão aí dormindo com a consciência pesada, que eu também sei. A galera que tá aí gastando Marvels e Disneys adoidado, achando que a vida é bolinho, né? Achando que não tá afetando ninguém, gente. E é engraçado, porque tem coisa que depois que você vê, você não consegue desver, né? E aí, Caraca, quando você passa no feed, assim, vai vendo o Instagram todo e vai vendo só aquele monte de bichinho. Alice no País das Maravilhas todo de lá. Só que a Alice da Disney, que não pode não, gente. Alice pode, né? mais ou menos, né? A gente tava não falando justamente Disney, disso. Só pode pode a história. Não a lourinha de vestidinho azul, né, amiga? Aquela lá foi comprada pela Disney. Aquela lá não. Então, então, aí é muito engraçado, porque essa semana eu vi um monte de coisa e eu falei, meu Deus do céu, dá vontade de parar de seguir todas as pessoas, né? Porque estão usando, assim, deliberadamente, com muita fartura, né? Como se fossem as proprietárias de Mickey. Como se fossem Walt Disney, né? Elas próprias. Desenharam. Como se fossem Walt Disney. Como se fossem Walt Disney, as próprias. Gente, sério, então, queria falar sobre... A gente vai falar sobre 20 coisas, tá? O conselho de mãe hoje é longo, pra variar. E eu queria falar, então, começando por isso. As meninas do bordado acabaram de fazer o episódio, né? Isso. Sobre falando de bordados variados. E elas, poxa, elas fazem seus próprios desenhos. Sim. Elas colocam no mundo coisas que elas fizeram e fazem sucesso. Então, gente, é possível,
vocês fazerem sucesso sem precisar copiar aquele amiguinho. E aquela história de sempre, né? Coloque-se no lugar do outro, cara. Porque se você... Quando a gente tá fazendo uma peça que a gente não inventou, não, foi a gente que pariu. Mas a gente começou a fazer muito aquela peça. Tá vendendo pra caramba. Vem a amiguinha olhuda e aí ela vem e quer pegar o quê? Quer pegar o seu produto. E começa ela a vender o seu produto também. Igual que nem o seu, entendeu? E você não fica brava? Você não fica bem nervosinha? Muito. Querendo socar a cara da amiguinha? Muito puta. Né? Você não fica com aquela cara assim, ai, tem mercado pra todo mundo, seu cu. Você não pensa isso não, amiga. Você pensa mesmo, filha da puta, tá me copiando. Então, o que dirá Walt Disney? Walt Disney tá virando no túmulo com a gente, com esse monte de bichinho que tem por aí, né? Então, vamos parar com essa safadeza. A nossa amiga, semana passada, a Mariana, falou que o que for tecido, que pode, que tá escrito que pode, que veio da Disney, tá licenciado, pode, tá? Pode, claro, em proporções pequenas. Você não pode botar uma loja, né, no meio da 25 de março e achar que vai vender, né, os estojos do Mickey, né, 5 por R$1. Não dá, gente. Isso daí não é... A gente tá falando de produto artesanal. Isso. Só que... Lembrem-se que alguns tecidos importados, eles vêm escrito na auréola, eu tenho uns desses aqui em casa, que diz para uso privado somente, não pode ficar fazendo o que quiser, tá? Sim. Eu acho que a gente focou mais em tecidos nacionais até, Nacional, né? Que a Mari claro. conhece. Porém, eu acho que é muito importante, é uma dica até que o Adriano deu no fim, pra ler tudo, né? Eu lembro que ele falou, leia os contratos e tal. E no final das contas, a auréola do tecido é o contrato ali que você fez quando você comprou, né? Então leia a porcaria da auréola. E se tá falando não pode, é porque não pode. Não pode. Então, lá nos Estados Unidos tem uma discussão bem grande sobre isso, nos fóruns tem muito sobre isso. E eles falam que você pode em pequenas proporções, claro, você não vai botar uma loja pra vender, mas você sempre que fizer um produto que é de um tecido, que é um produto de um bichinho licenciado, escreve lá no teu produto, na tua página na internet, este produto foi feito com tecido licenciado, porém, não é um produto oficial, porque ele não é um produto oficial, não foi gerado pela Disney, Sim, tá? Então a Disney exato. não tá ganhando dinheiro em cima daquilo ali, não foram eles que desenharam aquele produto. Então, tira o seu rabicó da reta, que é sempre melhor, né? E É aí, verdade. assim, melhor seria não fazer, mas se eles estão vendendo tecido, você faz, mas não esquece de colocar que aquele produto não é oficial, porque fica bonito, né? E a gente, se fosse a gente também ia gostar de saber que a amiguinha, né, tá fazendo o negócio direito, tá botando o nosso nominho, né? Porque assim, Sim. eu acho que quando a gente copia ou se a gente se inspira em alguém, não tem problema nenhum, é lisonjeiro, tem hora que é demais, mas assim, tudo bem. Só que quando você dá o crédito, quando você diz, olha, amiguinha, eu tô fazendo isso aqui, mas eu me inspirei na fulaninha. A fulaninha, ela fica até feliz. E ela fica feliz não é porque ela é tão vaidosa, mas é porque ela se sente reconhecida, né? Então, quando você consegue fazer isso, é bem mais legal do que você simplesmente enfiar o mãozão no cofre do outro e dizer, vou fazer mesmo, ninguém tá vendo, ninguém tem nada com isso, vou pagar os boletos, né? E aí tem a questão dos boletos, que a gente é o nosso segundo tópico dos conselhos dessa semana. Exato. Tem gente que usa os boletos pra desculpa de tudo, né? Tem que pagar boleto, então eu posso roubar, posso matar, posso estuprar, posso fazer o que eu quiser, porque tem que pagar os boletos, né? Então, no final é mais não ou é menos bem isso. assim, né? Várias desculpas que você vai dando, no final você tá se justificando seus crimes todos, né? Sua vida de criminosa, porque você acha que os boletos são mais importantes. Gente, a vida é muito mais do que boleto. Eu consigo entender, a gente tá num país desigual, a gente tem oportunidades diferentes, e aí a gente vai falar desse segundo tópico, que é a questão dos privilégios. Sim. Eu consigo entender. Hoje eu tenho uma situação privilegiada que não é a de todo mundo, mas eu vim de uma situação sem privilégio, né? E eu galguei essa situação de privilégio. Só que o que acontece quando a gente tá no privilégio? E aí, cara, desde que a Bia da 2B fez o episódio, eu não consigo parar de pensar nisso. Toda vez eu penso na história do privilégio. Era aquela história de não dar pra desver. A gente, quando tá no privilégio há muito tempo, a gente para de perceber que é um privilégio e começa a achar que é natural. É como o machismo para as feministas, entendeu, gente? É isso. O machista é o cara que acha que é natural a mulher ficar lavando a louça. Porque, afinal de contas, a mãe dele lavava a louça, a tia, a avó, todo mundo. Então, ele não acha que você está fazendo nada demais e nem que ele precisa lavar a louça. Porque ele sempre viveu essa realidade. Então, os nossos privilégios são a mesma coisa. A gente não percebe mais que são privilégios. A gente não só não percebe, como a gente acha que é natural. E a gente tenta manter os privilégios, que é muito importante, né? Que é o mais grave, na verdade, de tudo. É tentar manter o privilégio. Então, eu queria falar pra vocês, então, endossando a Bia,
vamos ficar de olho nos nossos privilégios, entendeu? Porque a gente precisa ajudar quem não tá no privilégio com a gente. Agora, você que não está no privilégio, querida, não fica achando que eu tenho que te alimentar ou qualquer outra pessoa que tá no privilégio tem que te alimentar. Você precisa aprender a pescar. Então para de ficar achando que tu é peixinho de aquário, vai ficar com a boquinha aberta, eu vou jogar ração. Vai nadar, entendeu? Vai aprender a comer os peixinhos. Porque enquanto ninguém aprender a comer peixinho, a correr atrás dos peixinhos, não adianta, cara. Não adianta ter quem dê, sabe? Essa situação agora do corona, a gente tem várias pessoas contando vários relatos, né? De gente que empobreceu de verdade, gente que realmente perdeu a condição financeira, perdeu o poder de compra muito seriamente. Mas a gente tem uma galera que aumentou muito o poder de compra, porque parou de gastar com um monte de coisa e tá comprando com um monte de outras coisas. Então a gente tem as duas pontas. Agora, eu digo pra você, tem gente que tá na quarentena ainda em posição fetal chamando a mãe, cara. Gente que não reagiu. Então, assim, essas pessoas que não reagiram, de novo, não são as pessoas com depressão clínica comprovada, porque isso é doença. São pessoas que simplesmente estão cansadas e falam, ai, não quero fazer não. Então, enquanto você achar que não quer fazer não, você não vai fazer não, mas o dinheiro também não vai entrar não, amiga. O dinheiro não cai do céu. Eu já tentei, já fiquei na rua, assim, esperando, chovendo, mas não choveu dinheiro também. Ai, queria tanto. Né? Porque a Fê falou que queria ser herdeira. Toda vez que alguém me pergunta o que você queria ser, eu falo que eu queria ser herdeira. Mas assim, não deu. Não deu, então. É isso, eu também não sou herdeira de nada. Pelo contrário. Vou deixar umas dívidas aqui. Vou deixar uns boletos pro povo pagar. Mas o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Cara, eu trabalho muito. Eu trabalho infinito. Eu trabalho sábado, domingo, feriado, dia santo. Eu trabalho 90 mil horas por dia. Eu trabalho 2 horas da manhã. Entendeu? E as pessoas, elas não querem trabalhar coisa nenhuma e querem ter o dinheiro. Aí falam que eu sou uma pessoa privilegiada. Sim, mas eu trabalho pra ter privilégio. Então vai, trabalhar pra ter privilégio. Não, mentira. Não é pra ter privilégio. Então vamos voltar pro privilégio. A gente precisa reconhecer que a gente tá com privilégio. Então, a gente precisa reconhecer quando a gente pode morar na casa dos pais durante muitos anos e viver do dinheiro deles ao invés de estar batalhando o nosso, estar guardando o nosso dinheiro. A gente precisa entender que a gente, quando tem acesso, quando a gente consegue viajar e comprar ferramentas diferentes que as outras pessoas não conseguem, a gente tem acesso aos tecidos, ou às linhas, ou às aulas. Quantas pessoas querem fazer uma aula de 60 reais e não tem dinheiro pra pagar 60 reais? E aí vem a amiguinha do lado, paga uma aula de 10 mil reais e fala, tá pagando 10 mil reais! Mas, cara, mas assim, o que a pessoa deve abrir mão pra poder pagar aulas de 10 mil reais, entendeu? É que às vezes a gente só olha o privilégio também. Então, vamos criar mais essa questão de vamos colocar no lugar da outra e vamos olhar um pouquinho pra outra. E, sabe, e tentar ver que se eu tenho privilégio, eu posso dar um pouquinho pra minha amiga, entendeu? E a minha amiga que não tem privilégio, ela pode colar em quem pode fazer com que ela suba. Mas também para de andar com gente mau elemento, né? Porque as pessoas querem ficar andando com a patota que só quer falar mal, só quer dormir, ficar no Netflix e depois falar, não vendo, mas não vai vender nunca, né, gente? Vamos trabalhar. É verdade. Então, resumindo, o conselho dessa semana é para de copiar o Walt Disney e vai trabalhar. Walt Disney é o ponto, entendeu? Da situação aqui. Claro, cara, o Walt Disney tá sendo roubado, cara. Ele fez os Deus parques do lá céu. da Califórnia, na Flórida, tem parque até em Tóquio, cara, até Singapura, Paris. Queria conhecer todos esses parques, gente. Ai, queria. Conhece quais já, Raquel? Ah, olha só, vamos Aos falar privilégios, aos Aos privilégios. privilégios. Então, o de Orlando, cara, eu já fui mais de 15 vezes. Eu já fui tanto pra Orlando que chegou uma hora que eu não tinha nem mais foto, que eu já tenho raiva de tirar foto daquele negócio. Fui na o da Califórnia, é o melhor de todos. A gente foi pra Tóquio ano passado. Olha só, a Fê me bota numa de roubada. Depois, como é que eu vou falar de privilégio? Mas, gente, deixa eu contar. Vou falar de novo. Eu não gasto dinheiro com nada. Com nada. E o meu iPhone rico morreu. Vocês ficaram com inveja do meu iPhone rico. Ele morreu hoje de manhã. Falamos tanto, Fez né? óbito. Ele morreu. Mas eu tava usando... Ó, esse iPhone eu tava usando ele já há 4 anos. Você tem noção como eu não ligo mesmo. Eu já tô usando ele há 4 anos. E ele era um iPhone... Que ele já era um iPhone velho quando eu comprei, né? Ele não era o último, o moderno. E eu tô com ele há 4 anos porque eu não ligo. Agora ele morreu. Ele não liga mais. Então E agora talvez eu vou comprar agora um novo iPhone rico. Vai virar rica de novo. Não, mas se você pensa que eu vou comprar um iPhone rico de 1 milhão, você tá muito enganado a meu respeito. Eu vou comprar o que tiver, o mais baratinho que tiver entendeu, no negócio, que eu acho que é justo. Não preciso gastar meus... Entendi. Porque eu quero ir pro Japão, porque eu prefiro ir pro Japão gastar meu dinheiro lá em Walt Disney do que ficar comprando iPhone. Gente, sério, olha só, eu fui ver um iPhone novo, eu acho que ele tava 7 mil. Nossa, gente. 7 mil? Gente, 7 mil? Eu não ganho nem isso por mês, como é que eu vou gastar 7 mil no celular? Exato. As pessoas não fazem conta, gente. Aí depois fala que não tem dinheiro pra pagar boleto. Nunca vai ter 7 mil reais, não quero boleto dele nem. Gente, já, ó, 7 mil reais, você vai pro Japão, paga passagem,
paga alguma parte da hospedagem ainda. Sério mesmo, dá pra fazer um estrago com 7 mil. Cara, Com certeza, eu faço muita coisa com 7 mil reais, gente. Eu também faço, porra, mas não pago o iPhone 11. Não, nem eu. Não, eu sou miserável. Nem eu. Eu gasto tudo em artesanato, porque eu compro tudo das amigas, viu? Porque eu sou dessas. Pra ajudar as outras amiguinhas a viverem. E faz o apoio, né? Podcast. Gente, tem que mandar beijo pros pé de mesa. Gente, pé de mesa é o novo nome das meninas que são apoiadoras. Porque elas não querem ser entrelacetes. Eu também achei entrelacetes meio esquisito, mas deixa eu Esses dias a Raquel chamou a galera de pé de mesa. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. O que é pé de mesa, Raquel? Pé de mesa são as apoiadoras, cara, desse podcast maravilhoso que a gente tem no grupo do Telegram. Beijo, Telegram! Ó, a Artes da Kel pediu pra mandar beijo. Beijo pra você, entendeu? E é isso, a gente lá no grupo do Telegram, além de conversar, fofocar, jogar as mágoas fora, a gente vende, a gente compra uma da outra, gente. É um pior que é verdade. Legal, mercado negro, todo mundo vende coisa limpa, direitinho, tá sem o Walt Disney. Ninguém vende Walt Disney não, tá bom? Então é isso, beijo, até semana que vem! E os recados da semana. Bem-vindo, Átila, novamente. Oba! Tô aqui de novo, como sempre aí, o mendigo sempre chega no final. Que é isso? É o melhor, a gente deixa pro final. Fala assim, entendeu? Olha aí. Eu tô ligado que eu não fico no final, eu fico quase no final, então não sou eu o melhor também. Entendi. Ok, deixa pra lá, né? Bom, gente, semana passada a gente teve... Olha, eu acho que foi o episódio mais comentado da vida, porque foi o episódio também que a galera mais esperou, né? Episódios de direitos autorais. Sim, sim. A gente tava conversando aqui em off antes de começar a gravar e, meu Deus do céu, né? Quanta coisa. A gente sabia disso tudo, né, Átila? No fundo a gente sabe, mas a gente tem a esperança que o negócio era melhor. Exatamente. A gente se engana, Exato. A gente se ilude. A gente ficou esperando que poderia ser diferente, apesar da gente saber que era exatamente aquilo, né? Exatamente, né? E aí, como é que é nas pinturas aí, nos jogos, nos board games? Rola também essas paradas? Cara, rola mais do que você imagina. Por exemplo, a gente tem uma empresa de board games que chama Cool Me or Not. Vamos dar nome aos bois, é isso? Vou dar nome aos bois, porque eles tá aberto ali pra quem quiser ver, ué. Ok. Aí eles fazem os Kickstarter dele, que Kickstarter, pra quem não sabe, é igual tipo Apoia-se, vai. É um financiamento coletivo, não Apoia-se. Tem um brasileiro que eu esqueço, que é um equivalente do Kickstarter, mas é um financiamento coletivo que a galera basicamente doa dinheiro pro projeto acontecer. Só que no fundo eles estão usando... Não é brasileiro? Catarse, exatamente, Catarse. No fundo eles estão fazendo pré-order lá, porque eles já tem um projeto pronto, a empresa grande faz isso e já desvirtuou completamente. Pré-order também, vamos lá, pré-venda. Exatamente, pré-venda. Mas aí o que eles fazem? Eles pegam, assim, quando eles vão fazer o Kickstarter deles, a campanha deles, eles colocam uns personagens que são muito parecidos com personagens conhecidos. Então, por exemplo, eles têm lá um jogo que era com tema espacial. Aí eles colocaram um personagem que é a cara do Dr. Brown do De Volta pro Futuro. Tem o que é a cara do Martin McFly. É verdade. Tem um monte de referência ao StarCraft, que é um jogo de videogame. Tem um monte, mas o personagem é quase 1 pra 1, assim, eles mudam Nada, 1 milímetro. é. Ou Battlestar Galactica, Star Wars, referência lá. E aí eles não colocam, eles colocam um nome parecido, por exemplo, Dr. Brown é Dr. Purple, sei lá o nome dele. Exato, é verdade. É tipo nesse nível, assim, de trollagem. Tem um que é o Rick Morty também, o personagem. Sim. Eu acho que um é Dick e o outro é, sei lá, uma coisa assim. O cara troca uma letra no nome e a cara igual. É igual aqueles brinquedos que a gente compra na 25 de março, que também troca uma letra só. Exatamente, só que eles estão fazendo de forma oficial. Isso passa, cara, eu não sei. Eles são uma empresa grande. Não é que eles estão ganhando R$100, R$1.000. Eles estão ganhando 4 milhões, Uau. assim. O valor tá lá no Kickstarter. Depois a gente deixa até o coisa. Não ganhando, né? É o dinheiro que eles precisam pra fazer o projeto, teoricamente, mas a gente sabe que é uma pré-order. Então, Mas é um negócio... tá lá, cara. No final das contas, quando você vai ser pego. Se você vai ser pego. Sim, eles estão andando numa zona cinza, sabe? Naquela zona que não tá muito bem definida. Eles estão andando bem nessa linha, assim. Entendi. Que se eles der um passo pro lado, eles caem pra um lado. Se der um passo pra lá, eles já mudam o personagem e não tem nada a ver, assim. Mas eles ficam nessa zona meio... Porque tem uma zona assim, não é tão precisa as leis. Tem a lei... E os caras são americanos, Isso, né? A lei americana também é um pouco diferente da lei brasileira. A gente focou bastante na lei brasileira, né? Que muda... Sim, sim. Enfim, é um negócio complexo, mas eu acho, na dúvida, eu acho que é melhor não. Eu fico pensando assim, na dúvida, pra que eu vou me estressar? Melhor não. É porque assim, eles são uma empresa grande. Se eles precisarem arcar com... Claro que se for contra uma Disney, eles não têm chance. Eles vão abrir as pernas, sair correndo e pedir desculpa, senhor, e vão embora.
Mas pra gente é impossível, né? A gente não tem como bancar isso. Beleza, não quer? Não. Alt F4 e nem faz, né? Exato, melhor não. Enfim, vamos lá. Vamos ler aí os nossos comentários. Leia o primeiro aí, Átila. Sim. O primeiro comentário é da Padrão Criativo. Aí, tô trabalhando tanto nessa quarentena, a professora fazendo videoaula e sofre. Eu imagino, Nossa, cara, eu tenho cara. muitos professores que estão falando disso, que eu conheço, assim, que estão sofrendo. Porque, assim, a galera joga essa, assim, beleza, vai ter que fazer agora, a gente entende os motivos, mas não teve um preparo Exato. antes e nem tá tendo, E né? a Esse gente que é o problema. que faz vídeo e live sabe o trabalho que dá pra fazer O isso. trampo, É. imagina. Imagina você com 20, 30 alunos Nossa, ali que você tem que dar atenção. Não é a live que você faz pra 80, mas você não Dane-se precisa as dar atenção pessoas, pra né? 80. Se um cara passar ali, beleza, É. né? É, tipo, você não é obrigado. Mas aluno com dúvida deve ser muito pesado, cara. Deve ser muito pesado. Enfim, eu tô com um monte de episódios atrasados. Os temas dos episódios estão um melhor do que o outro. Olha aí, Fê, porque alegria. Vou tirar um dia pra ouvir tudo de vez, porque está me fazendo falta. Olha aí. eu vou dizer, Muito eu bem. sinto aqui a minha simpatia por você, porque a gente sabe o quanto é difícil. Também, pela causa. Nossa senhora, Sim. ser professor já não é fácil, ser professor em quarentena Sim. deve ser realmente... Deve Não ser. sei nem o que dizer, É, né? rapaz. Mas assim... Eu também deve ser complicado. Vai com cuidado aí com os episódios, porque ouvir tudo de uma vez também deve dar uma... Nossa senhora, me ouvir aqui o dia inteiro... Sei não, hein? Vai com calma, ouve um por dia. Guarda. um por dia tá bom, Por dia né? eu acho que é possível. Mas muito obrigada. A gente tá realmente tentando trazer aí temas muito bons. Sim. Tem vários ainda aqui na lista e tô atrás de pessoas boas pra trazer aqui. Muito bem. Vou ler aqui mais um. Oi, Fê, tudo bom? Uhum. Eu sou a Letícia, criadora da Iris Ateliê Criativo. Faz uns 3 dias que estou maratonando os episódios do podcast enquanto costuro. Aí. E só queria passar aqui pra te agradecer. Eu acabei de ouvir o episódio com a mãe do Japinha e olha, várias fichas caindo e ideias surgindo. Ó. Faz um tempo que ando desanimada com o meu trabalho, já pensei em desistir várias vezes. Ouvir o podcast vem me dando um novo olhar sobre o meu trabalho e as ideias estão surgindo e a animação voltando. Obrigada por ter continuado com esse projeto. Ainda não consigo ser apoiadora, mas isso já entrou para as minhas próximas metas. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo trabalho que vem fazendo com o podcast, trazendo ótimos temas e profissionais. Sucesso pra nós. Olha só. Muito obrigada, Letícia. Que lindo, né? Tão gostoso ler um comentário assim. Fico tão feliz. Putz, esse é um dos comentários que meio que pagam o nosso esforço assim, Exato. de fazer. Porque eu lembro, às vezes eu recebo também. A pessoa às vezes vem em comentário e fala: faz 25 anos que eu não pinto, tô voltando agora por causa do seu canal. Né? É o mesmo comentário, a mesma tônica desse comentário que ela fez, né? Uma Exato. coisa muito gratificante nossa. mesmo, né? A gente saber que fez a diferença pra bem na vida da pessoa. Exatamente. Não, muito obrigada. Porque assim, vou te dizer, todo dia eu também penso em desistir. Fica tranquila, tamo junto. É verdade, Não é é? verdade. Nossa, quando Mas você vê. quando a gente recebe uns comentários assim, a gente dá um fôlego, né? Sim, total. Esse é um tipo de combustível que. Sim. Porque o dinheiro é bom, mas ele sozinho também não, adianta, não, com não, certeza, não adianta, com certeza. né? Agora, eu queria falar uma outra coisa. Eu queria pedir uma desculpa para a Letícia, porque eu respondi o comentário olha. dela no Instagram e eu chamei ela de Iris. Desculpa por isso, Letícia. Mas é que o Por quê, meu nome Deus? do Instagram dela é Iris. É o nome do ateliê. Ah! E aí eu olhei o nome do Instagram e respondi achando que o tá nome dela bom. era Iris. Mas ela escreveu no Entendi. começo falando: oi, eu sou Letícia. Ah, olha o ato falho, olha o ato. Mas aí eu queria abrir um parênteses e aproveitar. Eu tava gravando ontem com a mãe do Japinha, a Raquel. A gente tava gravando o Conselho de Mãe. Uhum. E a gente tava falando sobre isso. Quando as pessoas vêm falar com você e você não sabe o nome da pessoa. Ah, nossa, porque não cara. tem o nome nem na descrição, Uhum. né? Porque eu entendo, por exemplo, o meu Instagram é Filó. Oi, Filó. Né? Meu nome não é Filó, apesar de algumas pessoas me chamarem de Filó. Ok, tudo bem. Mas tá escrito lá, por Fernanda Frias. Ah. E tem gente que não coloca, né? Poxa, gente, custa. É difícil, é difícil. Às vezes também, sabe o que acontece bastante? Gente vem pelo WhatsApp falar comigo e não fala o nome, assim. É. E eu não sei o nome da pessoa, ela só fala, assim, aleatório. Aí você começa a chamar a pessoa Caraca, de... não sei. Eu já começo a chamar de Flor, de Oi. Amora, de Amor, já vai botando vários nomes.
Eu não falo nada, eu só falo oi, tudo bem? E respondo a pergunta da pessoa. Justo. Mas eu acho que eu fui olhar lá o seu tá, né? Pintando miniaturas Átila Kawauchi. Tá, sim, total, tem que ser, senão Eu ferrou, acho né? que vale aí a dica pra galera. Gente, quando for fazer a descrição, Colocar o coloca nome. seu nome lá no perfil, né? Pra gente poder saber. Porque é chato a gente não saber o nome da pessoa. Eu gosto de chamar a pessoa pelo nome, né? Saber com quem eu tô falando. Eu também, eu prefiro. Não é? É meio esquisito. Mas enfim, É melhor. me desculpa, Letícia, te chamei de Iris, mas é perdoável, vai. Foi um erro honesto. Foi perdoável, eu acho. Bom, gente, muito obrigada por terem mandado mensagens. Olha, esse episódio teve muita gente que fez perguntas e mais perguntas. Legal. Talvez a gente tenha que fazer um episódio número 2 sobre isso, porque teve Olha aí. algumas perguntas adicionais. Eu anotei tudo aqui, vamos ver se a gente faz outro episódio. Sim. Mas continuem mandando comentários, por favor, senão o Átila não volta, né? Olha, é verdade, eu vou ler o quê, meu Deus do céu, se não tiver comentário? Tem que ter comentário pra eu ler, meu Deus. Vamos lá, gente. Deixa comentário, manda e-mail no podcastemtrelaçadas@gmail.com ou deixa comentário lá no feed do Instagram, manda no inbox, sei lá, só manda. Sim, a gente sempre gosta. Isso também é uma parte do combustível que move a gente. O dinheiro é a maior parte, mas essa é uma parte. Exatamente, o dinheiro move mais. Mas esse aí exatamente. também dá um empurrãozinho, né? Dá uma movida. É o que o dinheiro bota comida na mesa, né? Exatamente. Então eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Tchau, gente! Bom, gente, muito obrigada mesmo por terem aceitado vir aqui, bater um papo comigo. Eu adorei, espero que vocês voltem, porque eu achei muito gostoso o papo. Parecia que a gente tava tomando um café com bolo à tarde. Sem o café e sem o bolo, mas tudo bem. Eu ia falar isso. Ai, Fernanda, eu amei esse convite, muito obrigada, eu adorei o papo. Eu acho que, assim, a gente trouxe mais perguntas, né, pro debate, e eu acho que ainda tem mais várias coisas pra falar sobre isso. E queria agradecer também seu trabalho aí com o podcast, de fazer essas pontes entre nós do artesanato. Eu tô amando, tô acompanhando tudo. Muito obrigada pelo convite, adorei também, fiquei nervosa antes de gravar, mandei uma mensagem pra Vanessa, falei, Vanessa, estou nervosa, porque eu sempre fico nervosa antes, mas eu adorei, foi super descontraído, estou tranquilíssima, e como a Vanessa falou, acho que a gente tem muito mais que trazer questionamentos do que soluções, né? Acho que a gente tem que sempre estar pensando no que a gente tem que questionar e conversar sobre isso, que acho que é a base para as nossas mudanças, a gente conversar. Muito obrigada pelo seu trabalho, falo também. Acho importantíssimo ter um podcast destinado para o artesanato, para falar sobre todas essas questões, para ajudar as pessoas, para trazer mais pessoas, que é aquela história de quanto mais pessoas estiverem fazendo, melhor para a disseminação desse trabalho. Muito obrigada para todos. Sigam o Clube do Bordado, Vanessa Israel, Renata Dânia, estamos em todas as redes. Que bom, gente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ouviu até agora. E beijo, até segunda.